Mas pega a Bíblia Sagrada e abra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 11. E assim que você encontrar Mateus 11, Evangelho de Mateus, capítulo 11. Quem encontrou, diga glória a Deus. Versículo 20. Posso ler? Está escrito assim, Jesus dizendo, Então começou ele, Jesus, a lançar em rosto, as cidades, onde ele, Jesus, operou a maior parte dos seus milagres e prodígios. Ele começou a lançar em face das pessoas, dizendo acerca das cidades aonde ele operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios, os sinais, as maravilhas que em vós se fizeram, se na vida das pessoas que habitavam em Tiro e em Sidom, se eles tivessem recebido o que vocês receberam, Jesus disse, há muito que se teriam arrependido. Com pano de saco grosseiro e com cinza, eles teriam se humilhado. Se eles recebessem o que vocês da parte de Deus receberam, eles teriam se arrependido, eles teriam mudado a consciência, eles teriam mudado o comportamento, a forma de agir perante os céus, teriam se arrependido e teriam sido salvos. Ai de vós, Corazim, Betsaida, vocês receberam um privilégio que o povo de Tiro e de Sidom não recebeu. E eu e você estamos inseridos nesse contexto. Recebemos a mensagem, Jesus tem operado na nossa vida, na tua vida, mas como você tem se comportado diante daquilo que você recebeu diante dele? Jesus esperava uma atitude diferente, porque foram muitos sinais e milagres e maravilhas nessas 3 cidades, e ele continuou dizendo, verso 22, por isso eu vos digo, que haverá nos dias do julgamento, menos rigor para Tiro e Sidom, no dia do juízo, do que para vós, ou seja, vocês que receberam algo de Deus, o conhecimento da verdade, ouviram o Evangelho, viram a manifestação do poder de Deus e não se arrependeu, não mudaram o comportamento, antes foram piorando. No dia do juízo, no dia do acerto de contas, nós vamos fazer o seguinte: vai haver menos rigor no julgamento para os habitantes de Tiro e de Sidom do que para vocês que receberam a mensagem, tiveram o privilégio de receber os milagres, foram alcançados pela graça, foram tocados pela palavra, vocês viram o verbo, o milagre de Deus se manifestou na vida de vocês, mas assim vocês não se arrependeram. Ele continuou dizendo: e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus com a tua arrogância, com a tua soberba, prepotência, serás abatida até o inferno, Jesus disse. Aí Jesus usa outro exemplo de cidades terríveis. Um exemplo ele diz aqui, porque se em Sodoma, uma cidade perversa, moradores terríveis, tivessem sido feitos os prodígios em que em ti se operam, teriam ela todinha permanecido até hoje. Jesus disse: Sodoma não seria destruída se eles tivessem o privilégio que vocês estão tendo. Sodoma ainda estaria de pé, ela não teria sido destruída,
Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Você crê que Jesus um dia pronunciou esse juízo sobre essas 3 cidades? Quem crê nisso? Você crê também que Deus julgará todo homem e toda mulher nessa terra, que Ele é o justo juiz e vai julgar todo homem no dia do juízo? Quem crê nisso? E é para isso que você está aqui hoje, para entender que há um dia em que Deus vai ajustar conta comigo e com você. Vai haver um dia de julgamento. Vai haver um dia que nós vamos comparecer diante do tribunal, rico, pobre, negro, pardo, índio, mulato, asiático, todos vão comparecer diante de Deus. E cada um será julgado segundo aquilo que recebeu de conhecimento de Deus, segundo o esclarecimento do Evangelho. Por isso ele disse: melhor fora que não conhecer o Evangelho do que conhecendo e não vivê-lo. Então eu vou ler o versículo de número 24, quando ele conclui aqui. Vamos lá, todos juntos. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti, do que para você. Olha só o que Jesus está dizendo. Muitos de Sodoma e de Gomorra, mas não poupará aqueles que receberam a mensagem do Evangelho e não praticaram. Então você que crê nessa palavra, desocupe as tuas mãos agora e vamos aplaudir esta palavra com toda a nossa força. Vai aplaudindo, vai glorificando, vai dando glória ao nome do Senhor teu Deus. Vai aplaudindo e vai dizendo glória, glória a teu nome, Senhor. Vai aplaudindo e glorificando, vai exaltando a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, a tua palavra vai ser pregada agora e nós queremos ouvir da tua voz e do teu Espírito. Então tome a boca do pregador, tome a vida do mensageiro, fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus, que assim seja. Diga amém, Jesus. Digam graças a Deus. Pode se assentar, por gentileza. Pode se assentar. Jesus, quando começou o seu ministério, ele partiu para esta região, que era a região chamada da Galileia, que era um povo que habitava a região e sombra da morte, um povo que vivia em trevas, um povo que vivia na angústia, no sofrimento. E ele decide começar o ministério dele, o primeiro ano do ministério de Jesus, não em Jerusalém. Jerusalém será já no final do seu ministério, quando ele desce para morrer em Jerusalém. Mas a maior parte do ministério do Senhor Jesus se fez entre os pobres e miseráveis da região da Galileia. E é impressionante notar que muitas das vezes a gente acha que só os ricos é que renegam o Evangelho, que só os poderosos, os reis, os tiranos, os empresários, os que possuem riquezas, que não querem saber do reino de Deus, que não querem compromisso com o Evangelho de Cristo. E nós achamos isso. Muitos pensam isso. O rico não quer nem saber de Deus porque ele tem dinheiro. Quem gosta de Cristo, quem gosta de reino de Deus, negócio de igreja, esse negócio da fé, é os pobres, os miseráveis, necessitados, os incautos, os analfabetos, os que não têm entendimento, que não têm inteligência. São esse tipo de gente que procuram Deus e a fé. Pessoas esclarecidas, inteligentes, né? Não
entra por esse caminho. Mas eles que são com coração duro, essas pessoas têm um coração empedrado, essas pessoas que são rejeitadoras e rejeitadores de Deus, são essas pessoas que não querem compromisso com Deus. Mas não é bem assim. Quando Jesus cita essas 3 cidades da Galileia, da região, Betsaida, Corazim e Cafarnaum, essas 3 cidades pequenas, mas importantes na Galileia, essas 3 cidades eram feitas de camponeses, pescadores, de pessoas simples, pessoas do povo mesmo, que estavam na miséria, rejeitado. Era a região da Galileia. Segundo o conceito da época, na Galileia não tinha ninguém que prestava. O próprio Felipe, quando encontrou Natanael lá no Evangelho de João, e Felipe disse: vem Natanael, encontramos aquele de quem Moisés falou, o Messias, o Cristo. Natanael tirou onda com a cara do Felipe. Da onde ele é? Felipe disse: ele é de Nazaré, ele é galileu, ele é Jesus de Nazaré, da Galileia. Natanael olhou e disse: pode vir alguma coisa boa da Galileia, de Nazaré, do norte? Pode vir alguma coisa boa daquela região? Aquela região só tem gente desqualificada, gente burra, analfabeta, pessoas que ali não conhecem a lei, pessoas que têm um miticismo, pessoas que são idólatras, feiticeiras, pessoas que desrespeitam a lei de Moisés, pessoas que não conhecem Deus. Ali aquela região não vale nada. Era um povo sofrido, era um povo que habitava na região e sombra da morte. Veja aqui mesmo no Evangelho de Mateus, quando Jesus inicia o ministério e ele vai para esta região, veja só aqui, inclusive Cafarnaum foi aonde Jesus se estabeleceu como residência fixa naquele lugar. Mas ali era um aglomerado de cidades. Olha só, Mateus capítulo 4, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade também de Pedro, onde Pedro residia, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naftali, das tribos de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. A luz chega para os galileus. A iluminação do Evangelho chega para iluminar a mente daquelas pessoas e transformar a consciência daqueles habitantes de Galileia. Através do Evangelho, Jesus, o Verbo encarnado, a palavra viva, com poder e glória, como João disse, nós vimos o unigênito de Deus, com poder e glória. Diz o texto que Jesus chega nesta região, é uma região de pessoas pobres, necessitadas, pessoas sofridas, trabalham muito, pagam impostos caríssimos para o Império Romano, ou seja, é do prato para a boca. O povo come mal, se veste mal, vive mal, é explorado por todos e de todo tipo, desde os publicanos, por todas as formas. É um povo sofrido, é um povo que precisa de ajuda.
O que mais impressionante é isso, é um povo que precisa de ajuda. É um povo que está sentado, já está acostumado a viver naquela situação. É um povo que já está acostumado, já tem já os seus conceitos, já tem as suas manias e seus estilos de vida já pré-determinados para a sua existência. É um povo que é roubado, saqueado a todo tempo, tem dificuldades de todo tipo, muitos enfermos naquela região, muitos enfermos, muitos doentes, muitos endemoniados para todo lado, de maneira que quando Jesus entrava na sinagoga, os espíritos não suportavam e pessoas manifestavam-se com os espíritos gritando. De criança a velhos eram possuídos por espíritos malignos naquela região. Veja a mulher cirofenícia das regiões de Tiro e de Sidom, que saiu de Tiro e de Sidom, de outra nação, para vir até Jesus, porque a sua filha estava miseravelmente endemoniada. E naquela região existia uma mulher também, que há mais de 18 anos andava encurvada, escravizada por um demônio, o qual Jesus libertou. Então eram pessoas dominadas. O gadareno, o pai de um menino, que o menino se convulsionava, o espírito tomava o menino, lançava ele na água, lançava no fogo, e levaram esse menino até os discípulos de Jesus para expulsar os demônios daquela criança. Os não conseguiram, porque Jesus disse: a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Era uma região problemática mesmo, era uma região difícil, era um lugar que as pessoas precisavam de ajuda, sofrendo. Como em qualquer outra região do mundo, se você chegar em qualquer cidade, tem pessoas assim. Aqui em Mogi não é diferente, em São Paulo não é diferente, no Rio de Janeiro não é diferente, em qualquer lugar no mundo vai ter pessoas que estão em trevas, sofrendo, angustiadas, esperando o milagre de Deus, esperando o socorro do Senhor em qualquer momento. Só que o problema é o seguinte: a luz chega, o Evangelho chega, Jesus chega na região, Jesus está na região, Jesus está andando naquele lugar, se faz presente naquele lugar, mas já em Nazaré, Jesus já é rejeitado. Aonde ele nasceu e fora criado, ele já foi rejeitado. Em Nazaré, as pessoas de Nazaré vão tentar matá-lo, lançá-lo de cima do desempenhadeiro abaixo. Se ele não sai pelo meio da multidão, eles iriam empurrar Jesus para matá-lo. Jesus ficou impedido de fazer muitos milagres naquela região por causa da incredulidade deles. Era um povo incrédulo. Olha só, veja que não é quem tem condição que rejeita o Evangelho, não é quem tem condição financeira que não quer nada com Deus. Pessoas humildes que não têm nada também, essas pessoas também, muitas das vezes, também não aceitam o Evangelho de Jesus. Mesmo sofrendo, mesmo em angústia, mesmo precisando de socorro, mesmo precisando da luz de Cristo e entrando na vida dessa pessoa, muitas vezes a pessoa ainda resiste ao Evangelho, vendo o que Deus faz, vendo o que Deus opera, ouvindo a palavra, o verbo pregando, Jesus falando, realizando sinais e maravilhas. Mesmo assim essas pessoas resistiram e resistiram violentamente a Jesus Cristo. Não receberam o Evangelho, não aceitaram a pregação do Evangelho, não houve nenhuma mudança nesse povo. Foi quando Jesus, aqui no Evangelho de Mateus 11, falou das 3 cidades, a qual ele operou a maior parte dos sinais. Volta conosco aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 11.
quando Jesus diz que esse povo mesmo assim não receberam o Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 11. E assim que você encontrar, diga glória a Deus. Diz assim, verso 20, aonde nós iniciamos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido. Veja que sinal, milagre, maravilha. E aqui não estamos falando de sinais e maravilhas de qualquer um, não. Não é de um profeta, não é de um curandeiro. Estamos falando do próprio Jesus realizando maravilhas e prodígios no meio do povo. Isso me assusta demais, porque se esse povo, vendo o próprio Deus encarnado em carne e osso, fazendo maravilhas e prodígios, e mesmo assim não esboçaram nenhum tipo de arrependimento, imagine hoje. Muito me preocupa quando eu leio isso. Se o próprio Deus em carne e osso, habitando em glória no meio dos homens, pregando o evangelho puro, sem mistura, o evangelho do reino de Deus mesmo, na íntegra, sem tirar nada, e ainda com sinais e maravilhas, essas pessoas não receberam o evangelho. Isso me assusta demais. Imagine hoje com tantos evangelhos falsificados e com tantos curandeirismo por aí. Jesus disse, não houve arrependimento, não houve, e ele vai aqui citar as cidades, dizendo, ai de ti Corazim, e ai de ti Betsaida. Se você tem uma caneta, grife o nome dessas duas cidades do lado. Vamos entender aqui mais detalhadamente, porque essas cidades, vendo o que viram, ouvindo o que ouviram, permaneceram do mesmo jeito. De maneira que Jesus disse, se em Tiro e em Sidom, se eu tivesse ido para Tiro e Sidom, feito o que eu fiz em Corazim e em Betsaida, nessas duas cidades, eles teriam se arrependido com pano de saco grosseiro e cinza, e teriam se arrependido. Há muitos que se teriam arrependido. Jesus disse, muitos de vocês, muitos de Tiro e de Sidom, teria mudado. Do lado da palavra Corazim, coloque aí o significado de Corazim em hebraico, quer dizer, aqui há mistério, ou segredo. A primeira cidade que ele diz que com tudo que fez não se arrependeu, Corazim, essa cidade da Galileia que estava nas trevas, ouviu o evangelho, ouviu a pregação, mas não se arrependeram, foi Corazim, que quer dizer segredo, ou aqui há mistério, coisas ocultas. Porque as pessoas não se arrependem, mesmo ouvindo o evangelho, mesmo vendo os milagres, sinais e maravilhas, porque muitas vezes a pessoa diz, não, se eu ver sinais e maravilhas, se Deus realizar coisas na minha vida, eu mudo. Se Deus me fazer próspero, se Deus me curar, se Deus me prosperar, se Deus me abrir as portas, eu vou servir a Deus fortemente. Pode contar comigo, Senhor.
Se o Senhor realizar maravilhas na minha vida, prodígio na minha vida, se o Senhor fizer sinais na minha vida, eu vou me converter, eu vou para a igreja, vou ficar lá nos cultos, vou fazer a tua obra, vou servir ao Senhor, e Deus realiza sinais, Deus realiza maravilhas, e a pessoa continua vivendo do mesmo jeito. Continua praticando as mesmas coisas e as mesmas manias e os mesmos maus costumes antigos ainda continua fazendo. Ai, se Deus me curar, ai, Corazinho, se Deus me curar, eu vou ficar 24 horas servindo a Deus, eu vou ouvir louvores, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se Deus me tirar esse câncer, se Deus curar o meu pulmão, se Deus me livrar dessa enfermidade e não deixar eu morrer, ai, se Deus não deixar eu ficar desempregado, não vou faltar nunca na casa de Deus. Mentiroso, Corazinho. Volta às mesmas coisas. Volta às mesmas coisas. E aí Jesus disse: se eu tivesse feito na vida de outro e não na tua, o outro teria se arrependido, você não. É o que Jesus está dizendo. Se em Tiro e em Sidom, se eles recebessem o que você recebeu de mim, eles teriam se quebrantado muito diante de mim. Se eles tivessem a oportunidade que vocês tiveram, eles teriam mudado muito, eles teriam mudado. Mas vocês não mudam, por quê? Porque vocês continuam fazendo coisas em oculto, em segredos, que ninguém sabe. Corazim era um tipo de cidade e indica claramente o nome dela, que gostava das coisas debaixo do pano, sem ninguém saber. O nome da cidade já diz: segredo. Ninguém sabe, ninguém precisa saber. A gente faz, mas ninguém fica sabendo. A gente faz as nossas maracutaias por aí, mas ninguém sabe. Mas receberam do Evangelho, receberam milagres de Deus, receberam o benefício da graça, mas continua com a vida debaixo dos panos, com mentira, com engano, com as coisas erradas ainda debaixo do pano. Não se arrependem da velha vida, continua ainda jogando o pano do segredo, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber, mas Deus sabe o que Ele fez na tua vida. Teu pai não sabe, tua mãe não sabe, teu esposo não sabe, tua esposa não sabe, o teu pastor não sabe, mas não há segredos diante de Deus. Não há nada em oculto diante daquele da qual iremos prestar conta, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Não há nada que está em oculto que não venha às claras. Não há nada que é feito debaixo dos mistérios, dos segredos, debaixo dos panos, que Deus um dia não joga na tua face. Escute o que eu estou te dizendo. Escute, Ele está colocando. Corazim foi fazendo, foi vivendo do jeito dela, até a hora que Jesus começou a lançar na face. Olha só aqui, ó, versículo de número 20. Então começou Ele a lançar em rosto. Ele disse: o que vocês fazem em segredo eu vou fazer lá agora, porque vocês não mudam não, vocês são só fachada. Tudo que está em oculto, em segredo, eu trago às claras. E começou a lançar em rosto, primeiro de Corazim. Por que as pessoas não se arrependem? Porque preferem viver uma vida misteriosa, uma vida oculta, uma vida por debaixo dos panos. A pessoa vive uma vida misteriosa, ninguém sabe nada dela. Uma vida que quer colocar escondida. Não, a vida de quem serve a Deus não é para ficar em oculto. A vida de quem serve a Deus não é para ficar
uma vida misteriosa nos segredos dos bastidores. Não, Jesus disse: ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da cama, se coloca no velador, para que ela ilumine toda a casa, a fim de que todos os homens vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. Não adianta esconder. Ah, não, mas eu quero ficar aqui para ninguém saber nada. Não, a vida do cristão não tem mistério, não tem segredo. A vida do cristão, ela é transparente como a luz. Por que não querem se arrepender? Jesus disse: porque eles não vêm para a luz? A fim de que as suas obras não sejam vistas, para que se arrependam e se convertam e eu os cure verdadeiramente. Então a pessoa prefere viver como Corazim: recebe de Deus, ouve o Evangelho, Deus abençoa, realiza maravilhas na vida da pessoa, mas ela prefere viver uma vida misteriosa e nos segredos delas, uma vida oculta, uma vida de obscuridade, uma vida de mentira. Ai de ti, Corazim! No dia do juízo, você que vive assim vai ter o maior rigor de juízo sobre vós. A sentença não será aqui, no dia do juízo nós vamos conversar. Aqui você vai vivendo assim, nos segredos e nos mistérios, e não se arrepende, vai recebendo de Deus, vai ouvindo o Evangelho, e vai vivendo na mentira, no segredo, na vida misteriosa, mas no dia do juízo nós vamos trazer todas as coisas às claras. Não vai ter obscuridade diante dele, não vai ter como se esconder, não tem como. Por isso que não se arrependem as pessoas, porque preferem viver uma vida de segredo, preferem ficar com 2 casamentos, preferem continuar roubando sem ninguém saber, preferem continuar bebendo sem ninguém saber, preferem continuar mentindo sem ninguém saber que ela está mentindo, enganando, trapaceando. Então a pessoa prefere viver como Corazim, recebendo de Deus, ouvindo o Evangelho, mas não se arrepende. E Jesus disse: se outro que vocês acham que é pior do que não são dignos, que era o caso de Tiro e de Sidom, era um país que não, eles chamavam que não eram dignos. Jesus traduzindo para você, talvez você diz: um macumbeiro não merece ser salvo, mata animais, sacrifica bois, sacrifica aquilo. Talvez você diz: um assassino não merece perdão. Mas se eles tivessem ouvido, se eles tivessem visto o que você já viu Deus fazer na tua vida, eles já teriam se arrependido em panos de saco pelas imundícies que eles fizeram. Mas você que já ouviu, você que está ouvindo o Evangelho dia após dia, já é batizado, participa de ceia, cultua a Deus em nome dele, mas não mostra arrependimento, é Corazim. É uma vida que fica em segredo. E aí ele fala de outra cidade, Betsaida. A palavra Betsaida é mais conhecida como a casa da pesca, que era a cidade natural de André e de Pedro, um dos discípulos de Jesus. E essa cidade, Betsaida, ela não tem só esse significado. Betsaida, casa da pesca, mas também quer dizer casa de viveres, ou armazém, lugar onde se ajunta coisas. Viveres é onde você coloca tudo aquilo que você conquista, é um armazém, os viveres. Então Betsaida era uma cidade ajuntadora, apegada às coisas. Por que a pessoa não se arrepende, pastor? Ouvindo o Evangelho, vendo o que Jesus faz, realiza, beneficia, abre portas de emprego, prospera, dá riqueza, porque o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado. Tudo que nós temos e recebemos vem do céu. E porque a pessoa recebendo tudo bom, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que vem do céu, que não há sombra de variação, e as pessoas não se arrependem?
não muda de vida para viver uma vida para glorificar a Deus, porque prefere viver em segredo com uma vida misteriosa e armazenando coisas, armazenando ódio, armazenando sentimentos ruins, armazenando bens, ajuntadores, acumuladores das coisas da vida. E Jesus disse que nós não devemos carregar o nosso coração com as coisas dessa vida, porque o mundo passa com todas as suas concupiscências, com todas as suas vontades. Isso é passageiro, a vida é passageira, tudo que está nessa terra tem prazo de validade, mas as pessoas não querem se arrepender. Mas por que não querem? Porque só vivem ajuntando, colocando nos seus armazéns do coração, nos seus armazéns da sua alma, como aquele homem que a sua herdade produziu muito, e ele disse: direi à minha alma, olha aí, minha plantação produziu muito, olha o quanto eu consegui ajuntar trabalhando, que bênção. Então direi à minha alma, come, bebe e descansa, vou derrubar os meus armazéns e vou construir armazéns maiores para me ajuntar mais o que eu tenho. Aí o Senhor disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens guardado, o que tu ajuntou, para quem será? Então a pessoa não se arrepende porque ela ajuntou tanto na vida, que ela tem medo de abrir mão das coisas, para se arrepender para Deus, para mudar a maneira de pensar. Então ela fica apegada às coisas, é igual o jovem rico: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Não acumule mais nada, pede o que tu tem, vende, repartas entre os pobres, e terás um tesouro no céu, e me segue. Mas ele, que tinha riquezas, acúmulo de bens, entristeceu-se muito e não queria mais se arrepender, e deixou esse negócio de salvação de lado e disse: não, se precisa fazer isso, eu estou fora, porque eu gosto de ajuntar, eu gosto de acumular coisas, eu gosto de acumular bens, eu gosto de ter, eu gosto de possuir, como se a vida pudesse se basear-se naquilo que se tem. E Jesus disse: a vida de um homem não se consiste na abundância daquilo que ele possui. Então as pessoas é uma Betsaida, é um armazém de acúmulo de coisas, acúmulo de emoções, de raiva, de ódio. Então ela não consegue se arrepender, porque ela é um armazém onde que ela vai guardando tudo nela. Tudo ela guarda, tudo ela vai dizer: não posso perder nada, eu vou guardando. É sentimento de raiva, é sentimento de ódio, é sentimento de posse, é sentimento de avareza. Então ela vai guardando tudo isso na sua alma. A sua alma se torna um armazém, um viveres, se torna um lugar onde que se coloca coisas. Então não consegue se arrepender. E olha o que Jesus está falando, não é de ninguém que tem, não, é de pessoas que não têm quase nada para viver. São de trabalhadores rurais, são de pessoas que vivem da pesca, são pessoas simples e pobres, que estão apegadas às coisas, que estão cheias de segredos, cheias de angústias. São pessoas que estão em trevas, pessoas que estão com a luz do Evangelho à disposição deles, está com Jesus em favor deles, mas eles não querem isso, eles querem continuar com a própria vida deles. Eles querem o benefício, mas não querem mudar de atitudes. Eles querem os prodígios, eles querem o milagre, eles querem a bênção, mas não querem mudarem de comportamento. Você quer a prosperidade, você quer o emprego, você quer o dinheiro, você quer a posição, você quer os benefícios desse mundo, mas não quer abrir mão de todos eles para se arrepender e entrar no reino dos céus. Porque para entrar no reino de Deus e fazer parte do reino de Deus, ou você se arrepende, ou você não fará parte desse reino. Este reino é para os arrependidos, é para quem diz: eu realmente preciso mudar. É para alguém que olha para dentro de si e diz: eu não posso ser mais armazém,
Eu não posso mais ter uma vida oculta, misteriosa, nos segredos da vida, não. Eu tenho que viver uma vida para que todos olhem e vejam. Eu tenho que ser luz neste mundo. Eu não tenho que andar ajuntando e me apegando a nada. Sim, eu vou trabalhar, vou conquistar, vou ter as coisas, mas eu não vou me apegar a essas coisas. Se eu tenho que me apegar e vou me apegar, é somente no reino de Deus, porque se eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, Ele mesmo, Deus, dono do reino, me acrescentará todas as coisas em glória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga glória a Deus. Ou você se arrepende, ou você vai acabar rejeitando aquilo que é de mais precioso do reino dos céus, que é Cafarnaum. Aí ele fala de Cafarnaum. Ai de ti, Cafarnaum, se em Sodoma e Gomorra tivesse também a oportunidade que vocês estão tendo. Se algumas pessoas aqui em Mogi tivesse a oportunidade que você está tendo, que Deus está te dando, se você soubesse como o reino dos céus te olha, você mudaria hoje. Porque você está tendo uma oportunidade que muitos queriam ter e não estão tendo. Muitos queriam estar no lugar onde você está, trabalhando como você está trabalhando, congregando como você está congregando, ter uma família que você tem e não tem, ter a comida que você tem e não tem, ter a luz da iluminação do Evangelho na consciência que você recebeu, que eles queriam dessa iluminação para dissipar todas as dúvidas da mente, e eles não têm, mas você tem. Mas você tem, mas mesmo tendo, você se comporta assim. Você age desse jeito, como se não recebesse a iluminação do Evangelho. Cafarnaum, se em Sodoma tivesse sido feito o que em vós foi feito, eles teriam se arrependido e estariam permanecido até hoje. Eles teriam permanecido, mas vocês não permaneceriam. Vocês serão aqui, Jesus foi bem claro, será abatido até ao inferno. Para Cafarnaum é mais severo ainda. Jesus disse: Cafarnaum será abatido ao inferno, reduzido a nada. Cafarnaum hoje, na verdade, não é nada. De fato, Cafarnaum foi destruída. Cafarnaum hoje é só ruínas mesmo. A cidade está lá, eu estive em Cafarnaum. Cidade é só pedra e pó, não tem mais nada. Tem uma sinagoga que Jesus pregou nela no primeiro século, só as paredes, mas não restou nada de Cafarnaum. Cidade marítima, era bem situada, bem localizada, privilegiada, uma das cidades privilegiadas da Galileia. Passava-se muitos mercadores, eram muitos comerciantes, transações comerciais existia. Era tão importante que havia um centurião em Cafarnaum, um homem com 100 policiais, 100 soldados para manter a guarda da cidade, de tão importante que era. Uma cidade com 100 soldados, uma centúria. Jesus disse Cafarnaum, e foi aonde Jesus operou muitos milagres mesmo. Inclusive a casa de Pedro era em Cafarnaum. A casa do apóstolo Pedro ficava em Cafarnaum, de frente com a sinagoga, inclusive, praticamente quase. Mas Cafarnaum, Jesus disse: vocês rejeitaram, além de viver essa região debaixo de mentira, uma vida misteriosa, de segredos, um povo que só quer juntar, um povo que não tem nada, mas porque não tem nada, é aí que parece que tem medo de perder o que pouco que tem, né? Aí quer juntar, quer fazer armazéns. Não, nós podemos ficar sem nada. Ai, a pessoa fica preocupada porque talvez não vai ter no outro dia. Mas Cafarnaum chama-se aldeia da misericórdia. E rejeitar a misericórdia de Deus começa assim, você vivendo em segredo,
vivendo uma vida de mistérios, misteriosa, acumulando coisas, só acumulando, você vai rejeitando a misericórdia de Deus sobre a tua vida. E quando você começa a rejeitar esta misericórdia de Deus, o favor de Deus, só lhe resta te abater ao inferno. Jesus disse. Por fim ao inferno, quando chega no ponto em que a pessoa rejeita a misericórdia. A palavra misericórdia vem de miserê, de miséria. Alguém que se vê miserável dependendo de outro, do amor de outro, do coração do outro. Porque miserê é miséria, córdia vem de coração. É o amor que brota no coração do outro pelo miserável. E nós somos pobres, cegos, miseráveis e nu diante de Deus nesse mundo. E muitas vezes a pessoa ela vai com o tempo, ela nem percebe, ela vai rejeitando a misericórdia. Recebe tantos benefícios de Deus, tanta misericórdia de Deus, que ela mesmo pisa na misericórdia de Deus. Vomita na misericórdia de Deus. Rejeita a misericórdia. Aí o Senhor disse: Cafarnaum, porque rejeitaste a minha graça, a minha misericórdia, serás abatida ao inferno. E no dia do juízo vai ser mais rigoroso ainda. No dia do juízo você será julgado com muito rigor. E Sodoma não, porque eles não tiveram o privilégio que vocês estão tendo. A minha misericórdia não foi sobre Sodoma e Gomorra. Eu exerci juízo imediato sobre ela, mas vocês tiveram todo o tempo para se arrepender e mesmo assim não se arrependeram. Se você está vivo ainda, agradeça a Deus, porque Ele está te dando tempo e misericórdia e graça para que você melhore. Porque vai chegar uma hora que você vai encontrar um muro de ferro. Vai chegar uma hora que você vai se debater com esse muro e você não vai conseguir passar. Cafarnaum foi rejeitando a misericórdia, de maneira que Jesus disse: não tem como. Vocês mesmo com milagres, ouvindo a palavra, vocês não querem se arrepender. Vocês não querem mudar. Minha gente, vou te ser muito franco nas minhas palavras, sem medo de errar. O dia do Senhor não está longe. O dia do Senhor está perto. Quem vai te julgar não é pastor, não é homem. Talvez você diga: quem é o homem para me julgar? Só Deus pode me julgar. Então tema, porque Ele julga com justiça. Então tenha temor, que Ele tenha misericórdia de mim e de você, porque a justiça dele não tem dois pesos, não tem duas medidas, Ele não tem média com ninguém, a ponto de você rejeitar a misericórdia dele sobre a tua vida. Vai continuando vivendo assim, debaixo de segredo, de mistério, uma vida misteriosa, vai sendo acumulador, acumuladora de sentimentos ruins, de ganância, de posse. Fazendo isto, você vai rejeitando a misericórdia dele, o amor dele para com você. E ele disse: aquele que me rejeitar diante dos homens, eu rejeitarei diante do meu Pai que estás nos céus. E como você rejeita Deus? Dizendo que você não aceita Ele? Não, você rejeita Ele no modo de vida como você vive, como você se comporta, como você fala, como você anda, como você quer conquistar as coisas, como você quer obter as coisas. Aí você nega ou recebe Ele como Senhor. Não é dizendo: ai, aquele que me negar diante dos homens, eu nego Deus, tá? Não é falar negar, negar é com atitudes. Porque diz: com a boca me diz Senhor, Senhor, mas o coração, as suas obras estão longe de mim, rejeitando a graça e a misericórdia que você recebeu. Paulo disse: ai daquele que fizer vã o sangue da graça, ai daquele que pisar, ai daquele que torna a crucificar a Cristo de novo. Você não pode estar fazendo isso.
Você precisa se arrepender, mudar a maneira de pensar e de agir imediatamente, porque senão, ai de ti João, ai de ti Joana, ai de ti Marcelo, ai de ti Pedro, ai de ti Cirlei, ai de ti Alessandra, ai de ti Maria, ai de ti, seja lá quem for o nome, ai de nós, ai, cuidado, porque o ai dele não é um ai que dá vontade de a gente querer. Queira a misericórdia dele, ainda está ao teu favor, ainda tem luz para você, tem graça para você, tem misericórdia para você, ele está te abençoando, ele está te guardando, está te protegendo, está suprindo, não está te deixando faltar nada, é todos os dias, no deitar e no levantar, ele é contigo. Então não rejeite essa misericórdia, esta graça, viva de forma transparente, não se apegue a nada neste mundo, trabalhe como se fosse o último dia, se esforce, faça o teu melhor na empresa, nos lugares aonde você for, faça tudo, não se apegue a nada, mas que o teu coração, o teu armazém seja para guardar os tesouros dos céus e a vida eterna, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Diga graças a Deus. Então guarde o teu coração, guarde a tua vida, porque perto está o Senhor de nós. Muda. Ai de ti Corazim, ai de ti Cafarnaum, ai de ti Betsaida, se em vocês, se em outros tiverem sido feitos, eu não quero que ele lance na minha face isso, e nem na sua. Ah, Cirlei, ah, João Cirlei, se eu tivesse feito na vida de outro o que eu fiz na tua, eles teriam sido melhor do que você. Já pensou isso, minha gente? Eu não quero ouvir isso do meu Senhor. Já pensou Deus olhar para a terra e olhar para você e dizer: se eu tivesse feito na vida de outro e não na dele? Não é que Deus se arrependeu de fazer da gente, é que a nossa atitude entristeceu o coração dele. Porque ele disse: poxa, eu investi tanto na tua vida, te abençoei tanto, te libertei, te curei, te salvei, fiz tanto para você não se arrepender depois. É isso que Deus espera, que você se arrependa enquanto é tempo. E eu encerro aqui. Que você aprenda a se arrepender enquanto é tempo. Feche os teus olhos. E veja o que Deus fez na tua vida. Quem era você e quem você é hoje. Aonde você está hoje? Por que você mudou? Corazim, Betsaida. Por que negou a fé? Por que não se arrepender ainda? Por que não mudar as atitudes? Porque ele disse: eu, o Senhor, não mudo, e assim como eu sou, sejai vós também. Olha o exemplo de Caleb. Do mesmo jeito que ele estava com 40 anos, ele estava com 80. Nele não há mudança e nem sombra de variação. Você foi iluminado pelo Evangelho. Você recebeu o Evangelho de Cristo. Você recebeu a palavra da salvação. Quantos prodígios ele fez na tua vida, quantos livramentos de morte, de doenças mortais, de traumas que ele te sarou. Quantos prodígios, se em você foi feito isso, então há tempo de receber esta misericórdia, esta graça. Peça agora ao Espírito Santo de Deus que toque no seu coração, que quebrante o teu coração, talvez por um sentimento de raiva, de rebeldia. Você disse para ele: eu não vou mais orar, não vou mais ler a Bíblia, não vou mais fazer a obra. Talvez por um momento você pensou nisso, por decepções, por amarguras.
Mas Ele não muda, Ele está sempre com a misericórdia estendida, porque a misericórdia triunfa no juízo. A misericórdia triunfa em juízo. Peça para Deus hoje para mudar, para você ser diferente, para você ser luz. Viva sem segredos, sem mistérios, sem armazenar as coisas dentro de você. Que você não seja um armazém de coisas, mas que seja um armazém da graça e do amor de Deus na tua vida. Que você seja um lugar, que seja o depósito de Deus nessa terra. Que você seja um depósito da graça e da misericórdia dele e do arrependimento. Que você seja um depósito de graça, e graça, cheio de graça, cheio da misericórdia dele, se arrependendo, dizendo: Senhor, eu vou fazer diferente, eu vou melhorar, Senhor.